de física agora, gente. Vamos queimar muitos neurônios, mas com certeza vai dar tudo certo. O professor Ítalo, venha para cá. Olha aí, professor Ítalo, bacharel em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Goiás. Licenciatura em física também, mestrando em física pelo UFG. É o seguinte, professor Ítalo Vector, vem para cá para poder falar da física para a gente. E eu já vou agradecer meu professor Vicente, que me ajudou a aprender física, viu, professor? Que não era fácil, mas eu aprendi. Boa tarde, pessoal que está em casa, no maior aulão de Goiás e do Tocantins e do Brasil. Que prazer, que alegria ter vocês aqui conosco, né? Pessoal, olha só, eu sei que após o almoço, dá aquela vontade louca, né? De só repousar, ficar em repouso, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar esse sábado que está incrível. E nós aqui na Física vamos tentar trazer algumas dicas para aprimorar os conhecimentos de vocês e vocês conseguirem alcançar os objetivos de vocês, tá bom? Olha só, para a gente poder começar... É fantástico. Pelo menos a vinheta tem que ser fantástica, né, gente? Porque física eu sei. Mas vamos lá. Olha só, hoje aqui nós temos um objetivo que é o seguinte, pessoal. Olha só, o pessoal vai pôr aqui na tela. Nós vamos mitigar, olha que coisa mais bonita, aprendi hoje com a Maria Beatriz, mitigar, né, sobre o tema, quais são as áreas da física no ensino médio e como o Enem aborda isso, tá? A ondulatória também, algumas noções básicas. Também nós veremos acústica, o pessoal vai colocar aqui na tela, resolução de exercícios Enem e, por fim, também nós temos o aperfeiçoamento para o Enem. Então, sem mais delongas, pega o seu caderninho e comece a anotar. Vocês devem estar curiosos, né? Por que eu estou com essa flautinha aqui na mão? Calma que agora vocês vão descobrir, tá? Olha só. Então, gente, todas as vezes que eu coloco física no quadro, tipo assim, ó, que vai aparecer aqui na tela, normalmente as pessoas falam assim para mim, sai, Satanás, e leva a química e a matemática com você, né? Eu sei, eu já estou acostumado, gente. Mas aí eu desenvolvi uma técnica para isso aqui ficar melhor. Um coração, porque tudo dentro de um coração fica mais bonito ou menos feio, né? Então, olha só, normalmente nós temos a mecânica. E a mecânica, gente, conforme o currículo da sua escola, do seu estado, você vai ver na primeira série ou primeiro ano, conforme a denominação. Normalmente é assim. Tem escolas que são diferentes e tudo mais, mas se você pegar livros clássicos da física, a divisão normalmente é essa, tá? E aí, no primeiro ano, é isso, né, Rafa Kalimann? Aleluia, né? Conhecendo, desbravando a física, né? Você até emociona e vê assim, vamos para o segundo ano, vamos para a segunda série. Então, na segunda série, nós temos aí, ó, termologia, ondulatória, a acústica, que vai aparecer agora, e também a óptica. Aí você já entra assim, né? Fala assim, meu Deus, onde estou, para onde vou, né? E aí, é mais ou menos a situação é essa aí que vai aparecer. Olha só, dá até cambalhota e fala assim, meu Deus, por quê? Né? Mas a vida segue. E aí, lá na terceira série, né, depende, né, da forma como a sua escola aborda, mas normalmente é assim, né? A divisão que eu comentei com vocês. Vem eletricidade, magnetismo e física moderna. E aí é aquela beleza, né? Olha só, a diferença no comportamento. É aquela coisa assim, ó. Né? É isso aí, gente. Tá, agora vamos conhecer um pouquinho, né, mais sério, como é que é isso aí no ensino médio. Olha só, a mecânica, ela trata de introdução, conceitos básicos, a cinemática, que estuda o movimento dos corpos, a dinâmica, que estuda as causas do movimento. Por que esse negócio cai? Se eu soltar a flautinha, ela cai? Por quê? A dinâmica estuda. A estática estuda o equilíbrio. Se eu colocar ela aqui assim, ó, e ficar paradinha, por que ela ficou estática? Hidrostática estuda o comportamento dos corpos imersos em fluidos. E também a gravitação, que estuda o movimento dos astros e planetas, né?
Aí às vezes você está pensando e fala assim, tá bom, mas por que esse homem está falando isso? É porque eu sei que muitos de vocês, por conta da pandemia, não puderam ter esse conteúdo visto de uma forma assim, bem feita, né? Então eu estou listando aqui para você ter uma noção e poder se organizar aí ao longo das 2 semanas que restam, né, para a prova de Ciências da Natureza, e aí você vai conseguir, né, alcançar aí o conhecimento pleno disso daí, tá bom? Então, na termologia, nós temos a termometria, que é de converter de graus Celsius para graus Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. A dilatação térmica, que estuda a influência da temperatura no tamanho dos objetos, tá? A calorimetria, que estuda o calor e suas interações. Gases e termodinâmica. Pessoal que me segue na rede social sabe que eu comparo isso com a dança do Creu. Começa facinho, Creu, né? Que é termometria. E a velocidade 5, né? Que é termodinâmica. Mas é lindo, gente. Eu falo para vocês. Física é assim, Hakuna Matata. É lindo, tá? Ó, próximo tema que a gente vai ver. Ondulatória. E dentro da ondulatória, nós temos o estudo propriamente das ondas, né, da acústica e da óptica. O que a onda mostra, professor? Ó, a gente faz a caracterização das ondas, que a gente vai falar agorinha, as grandezas físicas presentes nas ondas, os fenômenos da ondulatória, as qualidades fisiológicas do som, aqui já está dentro da acústica, tá? As ondas estacionárias e subsonoros. Ó, olha a onda, olha a onda, ai, olha a onda. Quem faz isso passa, tá? Brincadeira, só para não ficar, né? Eu sei que você está depois do almoço, já está louco para dormir, mas olha só. E também temos aí o efeito Doppler, que cai demais, nós vamos fazer questão agorinha, tá? E a óptica, que vai caracterizar a luz, falar dos elementos da luz e tudo mais. Tá, professor, e aí, depois, o que vem? Vem a eletricidade, que é que eu estou precisando aqui, professor. Então, olha, eletricidade. A eletrostática estuda as cargas em repouso, tipo assim, ó, paradinho, entendeu? Caladinho na boa. E a eletrodinâmica, que é ela se movimentando. Mas é qualquer movimento, professor? Não, é um movimento ordenado e organizado. É chique. E o magnetismo, que aí tem, ó, os conceitos, os conhecimentos, os conteúdos que eu listei aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil, né, nessa reta final. Beleza? Então, o nosso primeiro tópico da nossa aula, do nosso encontro, era esse. Agora, pessoal, nós vamos falar como o Enem tem abordado a física, né, a cobrança no exame. Olha só, gente, o Enem trabalha com um negócio chamado matriz de referência, que vai aparecer a fotinha dele aqui do lado. É um documento, professor, mas não estou enxergando, não. Esse eu só tirei uma fotinha só para você ver que ela existe, tá? E dentro dessa matriz, o Enem tem os eixos cognitivos, que são 5 eixos, tá? Dentro dos eixos, né, vai ter as competências, aí, ciências humanas tem as competências, linguagens tem as suas competências, ciências da natureza também tem. E dentro da competência, as habilidades exigidas aí. Tá bom? Professor, mas você não falou nada disso lá atrás, você falou foi dos conteúdos. Então, agora nós vamos contextualizar isso. Olha só, para vocês verem. Lá na matriz de referência, aqui eu estou te dando um exemplo, né? Tem a competência, eu vou entrar aqui rapidão, ó. Habilidade 1, 2, 3 e 4. E agora, olha só. Lá no mesmo documento, no próximo, olha só, vocês vão ver que vai ter... aqui eu grifei a habilidade para vocês verem. Beleza, vai. Pode ir. Pode ir. Aí. Tá vendo que mudou a fotinha? Ali é o anexo, que mostra todos os conhecimentos de física que o Enem cobra. É como se fosse o edital do Enem, para você estar atento. Muitos estudantes fazem a prova, já fizeram mais de uma vez, mas nunca leram esse documento. Então, leia, isso faz parte da preparação, do aprimoramento, tá bom? Então, olha só. Agora, pode rodar aí, o Tadeu tem um recado para vocês. Isso, gente. Isso a Globo não mostra? Não mostrava, porque hoje vai mostrar. Passa para nós, por gentileza. Olha só. Vai mostrar os 5 assuntos mais cobrados no Enem em todos os tempos. Na verdade, aqui eu não vou falar bem em todos os tempos, porque eu quantifiquei essas questões. Eu vou pegar de um período, do último período da última década, de 2010 a 2019. Eu fiz um levantamento, questão por questão, e fui classificando e percebi, para trazer aqui para vocês, que o primeiro assunto mais recorrente
é eletrodinâmica com 60 questões. O segundo, ondulatória e acústica, com 55 questões. Ah, professor, olha só, estou apresentando os cavalinhos do Fantástico. Lá vem o terceiro, né? Com 46. Lá vem óptica com 35. E lá vem, por fim, calorimetria com 33 questões. Professor, mas já que você falou que você vai mostrar, podia mostrar de uma forma mais completa para a gente, né? Próximo slide, vocês vão ver. Olha essa tabelinha aqui. Ah, não estou conseguindo enxergar bem, o meu computador, a resolução é baixa. Só falar com a gente depois aqui nas redes sociais que a gente envia para vocês, tá bom? Gente, está aqui ó, uma tabela completinha com os assuntos, né? Quantificando. Não é que, porque caiu isso, eu vou estudar só isso. Não, mas que você vai poder focar, vai poder orientar o seu estudo agora na reta final. Você está vendo aqui onde eu pedi para o pessoal grifar? É justamente os conteúdos eletrodinâmica, dinâmica, óptica, ondulatória e acústica, calorimetria, que mais tem sido cobrado. Que legal. Professor, mas eu gosto de ver, não gosto de tabela, eu gosto de gráfico. Brotou aqui um gráfico, ó. Tá vendo? O gráfico mostrando para vocês a lista dos assuntos que mais têm sido cobrados. Olha só. Próximo. Agora, nós vamos começar na terceira parte da nossa aula, que é falar de ondulatória. E vamos falar primeiramente o que é uma onda. Onda é uma energia proveniente de uma perturbação que se propaga através de um meio. Tipo assim, ó. Ai, assustei, professor. Então, essa perturbação chegou até vocês. Então isso é uma onda? É. Olha a cor mais linda. Olha só para vocês verem. Ó, tem umas coisas bonitas, mas tem uns trem doidos aí também, né? Meu Deus do céu, sai para lá, trem. Olha só. Olha, professor, olha. Tem várias situações aqui? Tem. Ó, que é isso? Dá a graça do menino. A graça do menino. O trem mexe para cima e para baixo, fica oscilando, e isso é onda. Olha um pulso para vocês. Sai, que é sua! Brasil! Aí você fala assim, sai, Zica, que eu quero entrar no Enem, no SISU, trem. Então, olha só, isso é um exemplo de propagação, tá? Não, podemos seguir, porque senão vai provar o áudio de novo. Aqui na frente eu vou explicar. Olha só, vocês viram que aquela onda, ela fez uma perturbação e foi, né? Agora, muito importante, onda não transporta matéria. Onda nunca, never, jamais transporta matéria. Aí, o meu aluno, Anderson, fala assim, se onda não transporta matéria, então por que isso aqui acontece, ó? Por quê? Me afogar, mas a caixinha não sai. Aí agora, hein, ó. Tá vendo a onda? Que beleza, hein? Professor, onda não transporta matéria. O que isso aí tá acontecendo? Ó, aquele ali dá pra fazer até um prédio, tanta areia que acumulou. Oh, maravilha! Era uma vez um celular. Se bem que hoje é tudo à prova d'água, né? Tudo chique. Olha isso, olha que beleza. This is what I got caught up in there. Oh, beleza pura. Apúrate! Dale! Dale. Foi visitar Poseidon, mas já tá bem, já respira, gente. Então, se onda não transporta matéria, professor, por que isso aí acontece então? Então, eu vou te explicar. Olha só. Preste bem atenção nesse esqueminha que o Titi fez aqui. Nas proximidades da praia, a onda vem, né? Aí ela vai diminuir a profundidade, né? Da praia, ficou mais raso, né? E aí essa onda quebra. É verdade, professor. Quando eu fui, o pessoal falou, quebrou a onda. Aí, olha só, toda energia presente na onda é convertida em energia cinética. Gente, energia, olha aqui para mim. Energia não é criada nem destruída, ela é transformada. Fala alto para acordar seu irmão. Ela é transformada. Isso, muito bem. Então, ela vai ser convertida em energia cinética, formando um negócio que chama-se correnteza. Essa, sim, pode transportar matéria e pode fazer muito mal. A gente vê muitas notícias aí ruins de pessoas que perderam a vida, né, enfrentando correnteza, tá? Então, agora, fisicamente, essa onda quebrada, ela é chamada de correnteza, não é mais onda, porque onda não transporta matéria. Isso, muito bem, tá bom? Então, onda não transporta matéria. Isso. Então, beleza. Olha essa questãozinha do Enem 2019. Fala o seguinte:
Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma energia mecânica, tampou ali, uma flecha de bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Quem falou isso foi um cara chamado Huygens, né? Do princípio de Huygens, lembra? Nunca vi, professor. Calma que nós vamos falar dele, tá? Então, olha só, você está vendo que nós grifamos aí? Isso é o enunciado, ou também chamado de texto base. Ali vai vir as informações importantes para você poder analisar e desenvolver e responder a questão. O texto, olha o comando da questão. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Gente, nós sabemos que a onda não transporta matéria, só que o pessoal viu que a luz, ao incidir uma chapa metálica, ela arranca matéria, arranca elétrons, ou seja, ali ela não pode se comportar como uma onda. Aí tem a dualidade, ora a luz se comporta como uma onda, ora ela se comporta como partícula, tá bom? Então, alguns fenômenos da ondulatória, difração, refração, reflexão, mostra que a luz se comporta como uma onda, tá? Outros, como o efeito fotoelétrico, mostra que a luz se comporta como partícula. E aí, professor, qual que o pessoal escolheu? É qual? O pessoal falou assim, uni, du, ni, de, é os dois, pronto. Ora é um, ora é outro. Pronto, resolvido o problema. E é hoje o entendimento que a gente tem. Então, olha só, quando ele fala aqui, poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha do objeto até nós. Vamos de novo? Isso não, eu esqueci do isso não, né? Isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós. Pessoal, o que nós estamos falando aqui? No enunciado, o Huygens está propondo que onda não transporta matéria. Olha o comando da questão. O texto contesta qual concepção acerca do comportamento da luz. Se ele está falando que a luz se comporta como uma onda, então ele está contestando o comportamento de partícula, né? O entendimento que a onda vai funcionar, né? Que a luz vai funcionar como uma partícula. Portanto, resposta correta, letra C, de coração. Entendi. Então, o modelo corpuscular que foi defendido por Isaac Newton, professor. Isso mesmo. Então tá bom. Olha só. Aqui, gente, um professor amigo meu, Inácio, ele me deu a permissão para usar esse esquema aqui, que é muito importante para vocês. O que a gente está falando? Como o Enem aborda as questões, não é? Então, está aqui um escopo de como que vêm as questões normalmente. Vem com um texto base, que é o que a gente viu, pode vir com suporte, um elemento externo ou não, uma tabela, um gráfico, né? O comando, aí vem as alternativas. Está vendo que o comando vem abaixo, vem separado? É isso que acontece, né? E aí eu tenho as alternativas e tem a resposta correta, que é o gabarito, e as outras são os distratores. Beleza? Olha só. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais das ondas. Quanto ao tipo, as ondas podem ser mecânicas, que é aquela que precisam de um meio material para se propagar, portanto, não se propagam no vácuo. Como, por exemplo, a onda na água que faz plof, está vendo? Olha que delícia. A onda nas cordas, olha só. E o som. Que legal, professor. Então, quer dizer que se eu estivesse lá no espaço, né? Se você estivesse dando essa aula lá no espaço, ia estar só assim na sua boca. Mudo, porque lá não tem como, né? Não tem um meio material. As minhas cordas vocais estão vibrando, essa vibração chega até vocês. Claro que aqui está tendo a captação do microfone, mas as pessoas que estão aqui no auditório, né, estão vendo, chegando, né, independente do microfone. Por quê? Porque o ar propaga esse negócio. Temos também as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar e, portanto, se propagam no vácuo. Então, olha só, volta por favor, por gentileza. Olha o esqueminha, cor mais linda, gente. Um campo elétrico, um campo magnético se entrelaçando, produzindo umas coisas, tipo essa aí que você vai ver no próximo slide. Olha só. A pessoa nunca viu uma torre desse jeito, não. Porque aqui é uma representação, né? Então, mas a onda eletromagnética, ela é o quê? Emitida e chega até o seu celular. Mas por que eu não vejo ela?
Então, no próximo slide, a gente vai ver que tem aqui um negócio chamado espectro das frequências. Tem uma faixa muito pequena, que é a faixa visível, que a gente consegue enxergar. Eu vou entrar aqui na tela para mostrar para vocês. Olha só, aqui, ó, esse pedacinho para trás, que tem infravermelho, micro-ondas, né, ondas de rádio, de comunicação, não enxergamos. E, novamente, vou entrar aqui, ultravioleta, raio-x e raios gama, que é conhecido também como raios da morte. Se você vê um raio gama, o que você faz? Corre, claro, né? Porque o quê? Radiação, filho, né? Então, só a luz visível que nós enxergamos. E aí a gente tem as cores primárias, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, lembra? Então tá bom. Então tá aí para vocês. Aí, pessoal, olha só, questãozinha do Enem de frequência. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Aí ele pergunta, olha o comando, então está lá em cima, o que é aquilo lá? A pessoa enunciado, texto base, né? E aí, olha o comando separado, ó, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Ô, gente, olha só, pensa comigo, se é um sensor, um detector de movimento, é porque não tem luz naquele local, certo? Porque se tivesse luz, a câmera emitia, né? Pegava muito bem. Então, e outra coisa, qual que é a radiação que nós emitimos? Qual é essa radiação? Uai, professor, não sei qual é. Já viu em filme aqui, aquele filme que a Globo passa na tela quente, sabe? Né? Então, aí o pessoal coloca aquele negócio assim, ó, que é a visão noturna. Aquilo lá é o quê? A visão de infravermelho, porque nós somos seres que emitimos energia térmica. E essa energia térmica é na forma de o quê? De radiação, né? Que é o infravermelho. Meu Deus do céu. Gente, agora fala a verdade. Uma questãozinha dessa, pode errar? Mas nunca. Pode não. E não vai errar, né? Está sendo preparado aí. Olha esse mapinha mental que nós colocamos aqui para vocês. Ó, quanto à caracterização da onda, para a gente adiantar o processo, né? Caracterização das ondas, eu vou entrar aqui na tela para ficar melhor. Quanto ao tipo, as ondas podem ser mecânicas e eletromagnéticas, que foi o que a gente acabou de colocar para vocês, mas as ondas podem ser classificadas também quanto à direção de propagação, que vai ser em 1, 2 ou 3 dimensões, né? Uma dimensão, por exemplo, é quando você pega uma mola e fica puxando ela, a onda vai e volta, uma dimensão. Eu pego uma corda, amarro na parede e faço assim, ó, esse movimento, a onda faz, né? Então, ela é uma onda que se propaga em 2 dimensões? Não, não é. Ela também vai ser em 1 dimensão. Por quê? Porque a onda vai e volta. Professor, mas ela está indo para cima. Aí, a gente classifica quanto à direção de vibração. Você está vibrando na vertical e a propagação se dá na horizontal. Então, é uma onda transversal. Então, olha só, quanto a propagação pode ser uni, bi ou tridimensional e quanto a direção de vibração, longitudinal, transversal e mista? Inclusive, tem no maior aulão do ano passado, lá no G1, você vai ver que tem uma paródiazinha que eu fiz. Entra lá no G1 e veja. Por que você não fez esse ano? É porque não vale a pena ver de novo, é maior aulão do... entendeu? É isso. Olha só, agora, gente, vamos ver as grandezas físicas presentes nas ondas. Olha só, primeira coisa que a gente tem que identificar, olha aqui, eu vou entrar na tela, ó, no ponto máximo da onda, a gente chama de crista. E no ponto mínimo, né, que a energia é mínima, a gente chama de vale, tá? Primeira coisa que você tem que identificar. Tá, professor, e agora? Ó, a amplitude. O que é a amplitude? Amplitude, gente, é a distância do eixo até o ponto de máximo da onda, ou do eixo até o ponto de mínimo. E o comprimento de onda? Vou entrar na tela de novo. É o quanto a onda percorre em um ciclo. Olha só, ó, é uma distância entre 2 cristas, 2 vales ou 2 pontos quaisquer que a onda se repete. Por exemplo, P, ela desceu, subiu, chegou no Q. Olha, aí ela repetiu de novo, né, professor? Nhau, 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 e foi. Período. O que é período, gente? Período é o tempo necessário para a onda completar um ciclo.
E vale não só para onda, mas para tudo, tá? O relógio, o tempo necessário para ele dar um ciclo completo, o ponteiro dos segundos, 60 segundos ou 1 minuto. Então tá bom, agora eu vou colocar isso para vocês. Frequência, que agora eu vou ponderar também, e a velocidade que nós vamos falar. Importante vocês observarem que essa onda ela não fica assim estática assim não, né? Olha só como é que ela fica, ó a graça do menino. Então, ela fica oscilando, é uma energia que está se propagando, tá? Esse verbo propagar é um verbo que é muito utilizado para a onda, justamente por quê? Porque remete à intenção de que está propagando, está se difundindo apenas energia, matéria, Então tá bom. Olha só, agora nós temos o seguinte, vamos falar aqui um pouquinho do período, como eu falei para vocês, que é o tempo necessário para completar um ciclo. Olha o exemplo do relógio, ponteiro dos minutos. O período, o tempo necessário para completar um ciclo é o quê? O ponteiro dos minutos, 60 minutos ou 1 hora. O ponteiro das horas, 12 horas ou meio-dia. E o ponteiro dos segundos, 60 segundos ou 1 minuto. Que chique, professor. E agora, frequência. Frequência, gente, é a grandeza que mede o número de ciclos por intervalo de tempo. Por exemplo, nós temos aí, você vai, por exemplo, se alimenta 5 vezes em um dia. Eu vou para a escola, agora na pandemia não estou indo, mas antes eu ia, né? 5 vezes por semana, tá vendo? É o número de ciclos por intervalo de tempo. E para um ciclo, frequência é o inverso do período. Por quê? Porque o tempo necessário para completar um ciclo é o período. Professor, entendi? Não. Então presta atenção, vou entrar aqui na tela, olha só. Volta, por gentileza. Não é número de ciclos por intervalo de tempo? Então, em um ciclo, qual que é o tempo necessário para completar um ciclo? É o período. Por isso que frequência é o inverso do período. O macetezinho, frequência, um tapa. Você chega no seu... Faz isso não, gente. Isso não é violência, tá? É brincadeira. Próximo. Olha só. Agora, olha essa questãozinha que foi mais linda. Gente, eu emociono e repito tudinho. Olha só. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, DDP, em um circuito elétrico, em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico, atenção pelo tempo. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima dele. Olha o comando, o que ele pediu? A frequência, professor. Aí você olha o gráfico e fala assim, eu não posso mais ficar aqui sozinho, estou sentado à beira do caminho. Não, o que eu faço, professor? Vamos analisar e lembra do que eu te falei. O que é um ciclo? Professor, o que é o comprimento de onda? É a distância que ele percorre em um ciclo. Olha o gráfico, olha o ponto em que ele completou um ciclo, viu? Ele começou, eu vou entrar aqui na tela só para mostrar para o pessoal, olha só. Entrou aqui, né? Começou, melhor dizendo, veio, repetiu aqui, formou um ciclo. Se você contar, olha só, aqui está 5, 6, 7, porque está quadriculadinho, vai dar 8. Detalhe, isso aqui derruba muita gente, olha só, você está vendo que o tempo não está em segundos, está em milissegundos? Milha é o prefixo, quer dizer 10 a menos 3. Quando eu falo mililitros, milímetros, miliampere, professor, então milha é isso, esse Mzinho que acompanha? Então agora, play attention, vem comigo. Frequência é um tapa, né? É o inverso do período. Tá, então, olha só. Se o tempo que demorou para completar um ciclo, que foi o período, foi 8 milissegundos, eu vou substituir lá, vai ficar 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Professor, essa conta não sei nem errar. Como é que eu faço? Olha o macetezinho. Número com número e potência com potência. Então, você vai fazer 1 sobre 8, que dá 0,125. Professor, mas e aí? Não tem outra potência lá em cima? Quando não tem, é 10 elevado a 0, que é 1. 1 vezes qualquer coisa é ela mesma, não é? 10 elevado a 0 com 10 a menos 3, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar 0 menos 3. Ou seja, vai ser 10 elevado ao cubo. Então, 0,125 vezes 10 ao cubo, vezes 1000, 125 Hz, letra E de Enem, meu bem, vem que tem. Ai, meu Deus. Então tá. Dúvidas?
Tá tranquilo? Ah, professor, eu tenho. Pode deixar aí nas nossas redes sociais que nós estamos aqui para atender vocês, tá bom? Mas, não perde o foco, vamos lá. Nós falamos aqui de ondulatória, né? Começamos falando de ondulatória, e aí às vezes você está pensando, mas no e-book está acústica, mas é para dar aquela base necessária para a gente falar da acústica, tá bom? Vamos lá? Olha só, para finalizar a ondulatória, velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Então isso vale para qualquer área da física. Para um ciclo, gente, o que é o ΔS? Qual que é a distância percorrida? Uai, professor, é o comprimento de onda. E qual que é o tempo? Uai, professor, é o período. Então, velocidade é lambda sobre t. Ou, se a gente substituir, olha só, que frequência é o inverso do período, e, portanto, o período vai ser o inverso da frequência, pode colocar aí, pessoal, nós vamos chegar aqui. A velocidade, pode ir, velocidade é lambda vezes f, que é chamada de equação fundamental da ondulatória. Tá bom? Vamos ver uma aplicação disso? Olha só, Enem 2018. O sonorizador é um dispositivo físico sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoca uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo, né, alertando sobre ele, tá? Aí eu vou lá para o final ali, olha só. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel, olha o comando, está vendo que no enunciado ele te deu os dados. Agora olha o comando, o que ele está pedindo? A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Pessoal, dica, eu falei um pouquinho de comando, enunciado, uma dica para você resolver exercícios de física. Primeiro, se você não tem noção alguma do que está se tratando, pula e volta depois, vai fazer as que você tem domínio. Primeiro. Segundo, eu sei isso aqui, velocidade, eu tenho noção. Então, já vai grifando, identificando as grandezas que o enunciado te deu, para que você possa formular, pensar, com essas informações, quais são as fórmulas que eu conheço, quais os conhecimentos que eu consigo aplicar isso. Tá? Tem gente que acha que física é decorar a fórmula, e não é. É o que? É interpretação para compreender um fenômeno. Tá? Tem até uma frase bonita que fala o seguinte, que física é a arte de explicar o universo usando equações matemáticas. Aí eu falo isso em sala de aula, o pessoal fala assim, é a arte do capeta. Não, gente, o que é isso? Física é lindo. Tá? Então vamos fazer o exercício? Olha só, sabemos que a velocidade é 108, a distância é 8 centímetros e queremos a frequência. Primeiro, vamos ter que compatibilizar, né? Está em quilômetros, vou entrar aqui na tela, está em quilômetros por hora e aqui está em centímetros. São duas unidades diferentes, precisamos compatibilizar. Transformamos a velocidade para metros por segundo dividido por 3,6, lá na cinemática vocês veem isso. E aí, olha só, o comprimento de onda, como eu sei que cent é um prefixo, quer dizer 10 a menos 2, então olha só, 8 vezes 10 a menos 2. E aí, a frequência é o que nós queremos, então, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes S, vamos substituir a velocidade por 30, comprimento de onda 8 vezes 10 a menos 2 e a frequência. Gente, quem está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 30 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Número, potência com potência. Lembra? Então, 30 sobre 8 dá 3,75. 10 ao quadrado, né, vai ficar o quê? 10 elevado a 0 com 10 a menos 2 vai ficar 10 ao quadrado. Portanto, resposta correta, letra C de coração, que é onde eu quero estar com vocês. Tá? Olha só, próxima agora, eu vou listar os fenômenos da ondulatória. Caem, professor? Caem. Mas aqui a gente já tem a base legal para a gente ir para a acústica, mas dê uma atenção nos fenômenos absorção, reflexão, refração, interferência, ressonância, difração e polarização. Por que cai? Olha só para vocês verem, ó. Esse quadro aqui a gente mapeou e você vai ver que de 41 questões, 22 estão aqui nessa parte que nós comentamos aqui. O resto são fenômenos, né? Só que são mais diluídas, né? Então, por isso que eu foquei aqui e também para a gente poder falar da acústica, tá bom? Beleza? Olha só. Opa, o que é isso? No Super Ding Dong,
O super ding-dong. Mas por que, professor? Porque nós vamos falar agora de som. Vou pegar minha flautinha aqui, higienizada pela minha mão, né? Olha só, definição de acústica. Acústica é a área da ondulatória, afinal, o som é uma onda que estuda o som e os fenômenos associados a ela. Aí eu coloquei, né, um violoncelista e um violonista e eu um flautista, né, emitindo sons. E aí, olha só, nós vamos agora para você que está em casa. Plantão da Globo, para você parar tudo e prestar atenção que isso aqui cai bastante, tá bom? Então, olha só, o que é som, professor? Som é uma perturbação de pressão que pode excitar o sistema auditivo humano por vibrações produzidas no tímpano, tá? Então, olha só para vocês verem, ó. Passa para mim, por gentileza. Existem 2 fatores principais que determinam se uma vibração é audível. A primeira delas é o que a gente chama de frequência, né? O sistema... Por que eu falei de frequência lá atrás? Para você entender agora que as frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz, ou seja, 20 kHz, vão ser as frequências captadas pelo nosso ouvido. E também, né, o outro fator que a gente vai ter é a amplitude dessa onda. Uma onda com amplitude menor, com menor intensidade. Ou uma onda mais intensa. Ah, tá bom. Então, olha só. Aí, gente, dentro, olha esse esqueminha aqui. Então, ó, aqui está o som audível, eu vou entrar aqui na tela, de 20 a 20 kHz é o som audível. Abaixo disso é infrassom, ou seja, abaixo do som audível, e acima é o ultrassom, que inclusive é usado, né, em diagnósticos de medicina e tudo mais. O pessoal vai fazer o exame de ultrassonografia. E por que o pessoal pede, ó, bebe bastante água antes do exame? Justamente porque o som da mecânica precisa de um meio material para se propagar, e você precisa de ter o quê? Quanto maior matéria, né, mais hidratado você estiver, melhor. Parei. Pois é. Então, olha só, tá vendo que física está no seu cotidiano? Não é só para Enem que você usa? E você achando que é só para o Enem. Olha só. As qualidades fisiológicas do som são 3. Altura, timbre e intensidade. Então, vamos falar de altura. Gente, altura é a sensação de grave ou agudo. Como assim, professor? Então, quando eu falo assim, aumenta o som aí, DJ, tá errado? Porque a intensidade que está relacionado ao volume, né? A altura está relacionada à frequência. Então, se eu falar assim, lá no jornal, né? O pessoal do estúdio falar assim, Anderson, fala mais alto. Ele pode falar, ele estava falando assim, hoje no Bom Dia Goiás. Ele vai falar, hoje no Bom Dia Goiás. Por quê? Ele mudou a voz, ele deixou mais alta a frequência. E o Roger, aí no Tocantins, quando o pessoal falar o seguinte, ô Roger, fala mais baixo aí ele vai falar assim, hoje, no Bom Dia Tocantins. Entendeu? Então é isso. Tá vendo essa escadinha? É justamente porque tem uma sequência das notas. Essa é a escala diatônica, né? Então, quando eu tenho Dó, eu tô sentindo mesmo, começou grave e a coisa vai ficando mais agudo, né? O som, isso. Então, porque eu vou ter um aumento na frequência. Professor, não é no volume não, né? Não, esquece volume. Então tá bom, esqueço, nunca mais vou falar. Tá bom? Próximo. Olha só, olha essa questãozinha do Enem 2016. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. Onde está a altura, você lê o quê? Frequência. Então tá bom. Sendo a nota Dó a mais baixa, ou seja, mais grave, e a nota Si a mais alta, ou seja, mais aguda. Então, olha o comando. Considerando a mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Coloquei o esqueminha para vocês entenderem. Olha só. V é igual a lambda vezes F, certo? A velocidade do som é constante. Não é porque eu falo mais grave ou mais agudo que o som vai chegar mais rapidamente ou não em você, não é? Então, a velocidade é constante. Então, para satisfazer essa igualdade, se quanto mais aguda, quanto maior a altura, aumenta a frequência, portanto, olha só, vou entrar aqui na tela, tá vendo? Se aumentou a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento de onda. Portanto, resposta correta, letra E de Enem, meu bem. Que lindo, professor. Facinho, não é? Olha só, outra qualidade é o timbre. O timbre, gente, é
a gente pode dizer que é o quê? Que é a cor da nota, vamos assim dizer, né? Olha só, é a combinação de harmônicos que acompanham o harmônico fundamental em um som composto, e é o que diferencia o som de uma flauta do som de um saxofone, de um som de um violino. É o timbre. Olha a figurinha para vocês verem. E professor, mas as ondas estão diferentes, como assim então? Então olha só, vou entrar aqui na tela para te mostrar. Essa aqui bonitinha é o harmônico fundamental, o diapasão. Mas, olha só, esse instrumento aqui, a voz e o violão, você está vendo que tem ondas diferentes. O comprimento de onda é o mesmo, a amplitude é a mesma, a frequência é o mesmo. A forma da onda está distorcida justamente por conta do quê? Dos harmônicos que o timbre pode provocar. Para frente, vamos lá. Então, olha só, Enem 2015. Gente, pode errar uma questão dessa? Presta atenção. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro? Por quê? Por causa do timbre, teacher. Isso mesmo, por causa do timbre. Mandou bem, letra D de doideira. Sacou? Então tá bom. Olha só. E a última, lembra, altura, timbre e intensidade. É a potência sonora recebida por unidade de área, né? Ou seja, a intensidade sonora é a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade de área de uma superfície disposta perpendicularmente. Entendi nada, professor. Por isso que eu coloquei a fórmula. Intensidade é a potência que eu consigo emitir em uma determinada área. E isso é dado numa unidade que a gente chama o quê? Vou entrar aqui na tela, watts por metro quadrado. Por quê, professor? Porque potência é em watt e área é em metro quadrado. Então tá bom. Só que, presta atenção, watt por metro quadrado é uma unidade que ela tem uma escala muito grande. Então seria difícil da gente representar isso. Portanto, por isso que a gente usa a lei de Weber, que usa esse negócio chamado de decibéis, que você fala, sabe? A nomenclatura correta é decibéis, mas o dicionário já incorporou decibéis também, tá? Então, olha só, o ΔN, a intensidade, vai ser a diferença entre as intensidades, né? Que é o 10 vezes log de I2 sobre I1. Professor. Então, vamos mostrar isso no seu dia a dia? Olha o próximo slide aí, para você ver, ó. Olha para vocês verem, aqui eu tenho um gráfico que na vertical eu tenho um nível 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 decibéis, né? E ali eu tenho a zona de frequência. O que é isso? Limiar de audição, professor? É a intensidade mínima que eu preciso, né, para captar um som. Abaixo disso, o ouvido humano não capta, né, professor? Não. E acima disso, que é o limiar de dor, o que acontece? Você vai ter danos permanentes no seu aparelho auditivo. Então, isso é muito perigoso, tá? Então, por exemplo, quem trabalha em sala de aula, em indústrias, por exemplo, é importante fazer o exame periodicamente, porque essas células aqui, elas não se regeneram. O professor Luiz vai entrar aqui depois e vai falar isso para vocês. Vai não, mas ele pode falar, se ele quiser, tá? A acústica, de novo, olha só, olha esse gráfico aqui, ó, de 0 a 20 decibéis, nós temos uma audição normal, né? Barulhos tranquilos, leves, os danos, né, moderados, olha só, um dano profundo, turbina de avião, tiros, né, aqueles equipamentos, a britadeira. Professor, próximo, olha só, aí o limiar de audibilidade, vou entrar aqui para vocês verem, ó, a intensidade mínima que a gente consegue escutar, 10 a menos 12, né, que vai ser o 0 decibéis, e máxima, sem danos permanentes, é 1 watt por metro quadrado, que vai dar 120 decibéis. Meu Deus do céu! Se você quiser brincar, instala aí no seu celular um aplicativo, lá na loja de aplicativos tem decibelímetro, aí você vai medindo assim, chega do lado da sua mãe e fala assim, mãe, ó, a senhora está gritando comigo, tá? Ela vai dar só o tapa, mas tudo bem, vida que segue, tá? Olha só, intensidade sonora. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe um limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica? A intensidade, que é emitida pelo quê, gente? Pela amplitude. Então é amplitude, né, professor? Uma amplitude pequenininha, uma intensidade baixinha. Amplitude grandona, intensidade grandona. Isso, um volume maior, tá bom? Olha lá, ó a graça do menino. Vamos lá, próximo. Efeito Doppler, gente, isso aqui em 2012, 13, 14, já caiu demais, presta atenção.
Efeito Doppler, gente, é uma alteração na frequência das ondas recebidas por um observador. A causa é um movimento relativo de afastamento ou aproximação entre o observador e a fonte. Olha só para vocês verem isso, ó. Vou entrar aqui na tela para mostrar. O carro está vindo, né? Olha só, tá vendo que as ondas estão ficando mais próximas? Tô, professor. E aqui atrás elas estão ficando mais afastadas, as frentes de ondas? Tô. Então significa que a pessoa, quando está aqui na frente, escuta com a frequência maior. Mudou a frequência que está emitindo? Não, mudou a frequência percebida pelo observador, tá? E aqui também. Quer um exemplo? Olha a ambulância. Quando ela está vindo, ela faz assim, ó. E quando ela passa? Sacou? De novo, ó. Ah, eu já percebi essa diferença. Isso é efeito Doppler. Tá aí como a gente deve calcular isso. Olha só, a frequência observada vai ser a frequência da fonte, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Olha só o macete para vocês, ó. Vou entrar aqui na tela. Se a frequência do observador, você sabe, né? Aqui na parte verde, tem que ser maior que a frequência da fonte. Então, olha só. Próximo slide, por favor. Olha só, aquela relação tem que dar maior que 1. Já, se for o contrário, ó, se for a frequência menor do observador menor que da fonte, ele vai perceber mais grave, o que acontece? Aquela relação vai ter que dar entre 0 e 1. Ah, que facinho. Olha essa questão aqui para você ver que nem precisa de fórmula. Ó, um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento e, posteriormente, são detectadas de volta pelo radar. Um carro movendo-se em direção ao radar reflete com, ó, vamos lá? Coloca para mim aqui, frequência maior. Pode ir. Por que é frequência maior? Acabamos de ver, olha só, o que vai acontecer, ó. À medida em que ele vai se movimentando, vai haver um encurtamento das frentes de onda. Diminuiu o comprimento de onda, aumenta o quê? A frequência. Pode avançar. Olha que facinho, professor. Não posso errar uma questão dessa? Não, e não vai. Pode passar, por gentileza. A acústica no Enem, como é que a gente tem visto? Como é que cai? Olha só. Ondas, aqui está pequenininho para eu ver, as qualidades fisiológicas do som, a intensidade está aí para vocês poderem tirar print, tá? Historicamente, de 2010 a 2019, foram 14 questões. Então, completando aquelas 55 que a gente falou. Beleza? Ô louco, meu! Meu amigo, ô louco, Fausto! Brincadeira, né? Agora, para finalizar esse nosso encontro, eu quero te passar um aperfeiçoamento para o Enem. E eu quero divulgar aqui o nosso site, italovector.com.br, que é gratuito, tá? É no intuito que eu faço nas minhas horas vagas para preparar, né, disponibilizar materiais para vocês. Pode soltar, olha só. Aqui está, né, o layout do site, né, mostrando a parte de contato, física, tem um artigo de como aprender física, as fórmulas mais cobradas, né, tem um curso também. Dentro de cursos, né, que a gente tem preparado alguns cursos para vocês, Enem e vestibulares, aqui tem a página do Enem que eu vou mostrar em seguida, dicas de estudo, que é um artigo que nós preparamos para você aprender a estudar, pode passar por gentileza. O próximo vídeo é a página do Enem, olha só, pode passar. Esse aí, gente, você vai clicar aqui em Enem, olha só, o meu tempo já está estourando, mas isso aqui é muito bacana, que eu preparei com muito carinho. Aqui tem o que é o Enem, né? Para que ele serve, né? Aqui as atribuições do Enem ao longo dos anos, a gente colocou aqui no cabeçalho. E aí, olha só, vai descendo um pouquinho mais aí o vídeo, né? Ele está gravado. Aí vai ter aqui, ó, materiais Enem, que lá vai ter, por exemplo, cartilha de redação, dicas, o que é TRI, exercícios Enem separados por conteúdo. Você quer exercício só de cinemática? Tem lá. Só de dinâmica? Só de ondulatória? Tem lá. E aqui, gente, o meu xodozinho, a planilha do SISU que eu fiz para o UFG e vou fazer, né, para a UFT. Meu compromisso está com vocês para a UFT, que vocês vão conseguir simular a sua nota do Enem. Tá bom? Então, e aí, ó, os conteúdos que mais caem de todas as matérias, eu fiz um estudozinho aí e coloquei. Pode passar, tá? Então, muito, muito obrigado. Mais um. Aleluia, sobrevivemos. Tá vendo que nem foi tão ruim assim? Para exorcizar o último fantasma que faltava.
coragem, força, Obrigado, valentia. Galvão, obrigado. Gente, um último recadinho que eu quero deixar para vocês é isso. Se esforcem, perseverem. As dificuldades vêm, é verdade, mas com esforço, determinação e foco, a gente consegue, a gente chega lá. Obrigado pela atenção de vocês, uma ótima prova, excelentes estudos e tchau, tchau! Professor Vector, antes de sair daqui, Sim. a gente tem espaço no palco para ficar sem aglomerar, só ele vem então, para cá. vamos lá. Eu só queria saber o seguinte, a Gisele Rocha, aqui, nossa tradutora de intérprete de língua de sinais aqui, deve estar adorando ter que ter traduzido para a linguagem de sinais. Ô louco meu, como é que é isso? Como é que vai? Ô louco meu, era, e olha, imagina aqui, olha que situação, professor. Desculpa, Gisele. É a cabeça, né? A gente fica naquela vai energia. que é sua, Tafarel! Imagina, coitada da Gisele, eu ia até colocar em homenagem à Suelen, que falou antes da aula, eu no maior aula, né? Mas aí eu falei, não, vamos de Tafarel. Eu fiquei pensando nas fórmulas, né? Também. Não deve ser fácil. Mas, professor, tem que decorar a fórmula? Olha, decorar, hoje assumiu muito um papel pejorativo, parece que decorar é uma coisa ruim. Qual que é a técnica? Mas assim, decorar é saber, é assimilar, e isso é importante. Agora, a gente não pode pensar que física é só fórmula. Sei todas as fórmulas, vou mandar bem. Não vai. Tem que saber utilizar, interpretar, ler a questão, extrair os dados e então falar, eu vou usar essa fórmula, eu vou usar essa linha aqui de raciocínio. Velocidade é o quê? Ok, velocidade, super ok, não lembro mais. Delta S sobre delta T. Acertei, professor? Aê! Professor, hashtag vergonha. Professor, para falar nisso, seguinte, no simulado, a gente vai receber um simulado. Sim. Tem questões. Alguma daquelas questões ali do simulado que o pessoal vai receber, pode ter a questão do Enem? Olha, no simulado eu procurei colocar questões que já foram, até para o pessoal ver o nível, e não tem repetição, né? Não vai ser uma igual, mas... Parecida. Mas acreditem que as questões que podem cair lá têm muita semelhança com as questões que estão no simulado. Então, tá ok. Então é o seguinte, a gente agradece, professor Vector, adorei. Sai com flautinha, pode então... sair com flautinha quando a gente fala, para fazer BG. E a gente vai contar o seguinte. Tchau. O simulado... Valeu, professor! O simulado já está liberado. g1.com.br/Goiás, G1 Tocantins também, com super simulado, 5 questões de cada disciplina. Já está disponível lá, já pode baixar para testar conhecimento.